T36, sigla que dá nome àquela Tirzinova que está sendo vendida lá no Paraguai e que hoje, dia 7 de julho, está aprovada. Quer dizer, aprovada não, que é a palavra é muito forte, né? Mas que está entrando legalmente no Brasil. Vamos falar sobre ela, de onde ela vem, qual que é o laboratório, de onde surgiu essa medicação, tudo o que você precisa saber sobre a T36 agora nesse vídeo, vem comigo. Oi, 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 eu sou a Gi Betim, jornalista comunicóloga e em tratamento com tirzepatidas há quase um ano. Eu venho fazendo a minha evolução do tratamento, comecei com Monjaro, passei pela Tirzec e estou tomando a Tirzedral, a vermelhinha, há quase 5 meses já. E agora chegou no mercado a irmã dela, a T36. Então eu reuni algumas informações para você entender um pouco mais sobre essa tirzepatida, que no dia de hoje é a única aprovada pela Dinavisa, né, órgão semelhante à Anvisa, só que lá do Paraguai, e que está entrando legalmente no Brasil. Significa que se você é paciente em uso de tirzepatida e está indo ao Paraguai com a sua receita atualizada, bonitinha, vai lá comprar 3 caixas, no máximo 3 caixas da medicação, e passar ali pela aduana, você consegue inclusive fazer sua declaração, tá? Não é obrigatório, você não precisa necessariamente declarar, mas eu sei que tem alguns casos em que as pessoas precisam mesmo justificar que ela está entrando legalmente no Brasil, então é possível você fazer sua declaração. Gi, não quero fazer declaração, posso passar com a medicação normalmente? Pode, pode. A declaração hoje não é obrigatória. Quando ela é obrigatória? Quando tudo que você comprar ali no Paraguai passar de US$ 500. Aí sim a declaração se torna obrigatória e a medicação entra na cota também. Vê que eu estou já respondendo um monte de dúvidas que vocês têm com frequência aqui. Então vamos falar de onde surgiu a T36. É a mais nova tirzepatida aprovada lá no Paraguai, né? A última que chegou à venda. E inclusive ela chegou na miúda, no silêncio ali, quietinha, chegou quietinha. A gente só ficou sabendo e só houve uma divulgação maior realmente um dia antes dela chegar nas farmácias. Imagino que seja até para driblar um pouco essa marcação da Anvisa contra as tirzepatidas paraguaias, porque na última vez teve uma outra marca que foi lançada e que antes dela chegar nas farmácias já tinha proibição da Anvisa. Então, dessa vez, os laboratórios aprenderam a lição, ficaram quietinhos e aí chegou a T36. Então, vamos falar um pouco de onde ela vem? Bom, essa medicação, ela é produzida pelo Laboratório Catedral. Os laboratórios Catedral é um dos laboratórios mais antigos lá do Paraguai. Tem aí 119 anos, né? Eles exportam para mais de 40 países. Não tem endereço, a fábrica existe. Tem muita gente que já foi visitar essa fábrica, então ela está lá. Se você procurar no Google Maps, você vai achar uma fábrica de verdade. Se você for até o local, tem realmente uma planta em funcionamento, diferente do que a gente vê em alguns sites aí de medicações undergrounds, né? Que são as marcas que não são aprovadas pela Dinavisa e são vendidas ali no submundo, no mercado paralelo do Paraguai. Essas outras marcas que são vendidas no Paraguai, você olha no site, tem foto, tem tudo, só que aí na hora que você joga no Google Maps, não existe. Ou não é a planta daquele laboratório. Então tem muita desinformação no site das marcas underground. Agora, no Laboratório Catedral, não, ele existe de verdade. A primeira tirzepatida que foi lançada pelo Laboratório Catedral é a Tirzedral, que a gente chama de vermelhinha. Então, quando você vê alguém falando, eu tomo a vermelhinha, a gente está se referindo à Tirzedral. É a medicação que eu tomo, inclusive, já estou tomando ela há alguns meses. Quando eu fui buscar no Paraguai, ela ainda estava liberada, né? Então, eu trouxe a medicação. O princípio ativo dela é a tirzepatida, que agora a gente viu, inclusive, recentemente numa análise feita pela Unicamp, e essa é uma das que foi avaliada e realmente tem tirzepatida nela, tá? Tinha gente falando que era tudo falso, que não era tirzepatida coisa nenhuma, não, é tirzepatida que está sendo usado. A tirzepatida, ele é um duplo análogo, né? Então ele tem análogos dos hormônios GIP e do GLP-1, que promove essa saciedade, né? Esse silenciamento do ruído de comida e é indicado para uso antidiabético e para o controle de peso, controle da obesidade. A administração subcutânea, ou seja, a gente tem que aplicar a injeção mesmo, né? E o uso dela é sempre sobre orientação médica. Nenhum tipo de medicação, principalmente os análogos de GLP-1, não devem ser tomados por conta própria, sem prescrição e acompanhamento médico. Eu deixo isso sempre frisado aqui. Como que a gente encontra a Tirzedral à venda lá no Paraguai? Nas formas de 4 vials, né, que ou seja, 4 ampolas, e aí as 4 ampolas são
diluídas em 0,5 ml, então vem 15 mg em 0,5 ml, 2,5 mg em 0,5 ml. Você vai conseguir encontrar também ela em seringa preenchida, que eu já tenho vários vídeos aqui no canal, porque a primeira vez que eu busquei, eu trouxe em seringa, né? Você vai encontrar em ampolas e você vai encontrar na versão MD. A versão MD é importante que a gente frise que ela tem uma diluição um pouco diferente. Então, a MD é uma única ampola que ela tem uma diluição de 15 mg para cada 0,6. Se você está tomando a de 4 ampolas ou a de seringa e for migrar para uma MD, você precisa ficar atento, porque o fracionamento dela é diferente. A contagem de UIs para cada dose é diferente, tá? Você vai tomar X UIs para 2,5, para 5, e quando você mudar para MD, esses UIs mudam também. Então, fique atento, porque é aí onde muita gente erra. A tirzedral, ela nesse momento está proibida. Então, essa medicação, que é a medicação inicial, foi a primeira tirzepatida que o Laboratório Catedral produziu, ela já foi proibida pela Anvisa, então não entra legalmente aqui no Brasil. Então, fique muito atento sobre isso. Eu tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre a minha mudança da Tirzec para a Tirzedral, como é que foi. Eu dou vários relatos sobre isso nas minhas redes sociais também, lá no grupo, porque eu senti que, para mim, quando eu fiz a migração da Tirzec para a Tirzedral, ela bateu um pouco diferente da Tirzec, tá? Então, primeira semana eu mantive a mesma dose que eu tomava da Tirzec, eu mantive a mesma dose para a Tirzedral e eu passei muito mal, eu tive muito enjoo, não consegui comer nada. E aí eu tive que reduzir um pouco a dose. E aí, a partir disso, então, eu usei por muitas e muitas semanas uma dose reduzida até eu voltar para a dose que eu usava inicialmente. E hoje eu já estou com um pouquinho mais. Hoje já tomo uma dose um pouquinho maior, mas porque foram meses usando a Tirzedral. Tive um bom emagrecimento. Comecei usando Tirzedral, se eu não me engano, eu estava na casa dos 98. E aí, ao longo desses 4 meses, né, de Tirzedral, já passando um pouquinho dos 4 meses, inclusive, hoje eu tô com 92 quilos. Então, tive aí um emagrecimento de quase 6 quilos em 4 meses, mais ou menos 1,5 kg por mês. Para mim é excelente, tá? Eu considero um excelente emagrecimento. Porque ao longo desses 11 meses, quase 12, foram 23 quilos embora, e eu estou muito feliz com o meu resultado. Vamos falar sobre essa novidade no mercado, que é a T36? A T36 foi apresentada para o mercado realmente só nessa versão MD, que é a versão multidoses, ou seja, é uma única ampola que vem com o equivalente, o que seria 4 doses de 15 mg. Então, vem 60 mg de medicação nessa única ampola. Ah, Gi, mas eu tomo 5 mg. Faz sentido eu comprar MD? Como é que você vai saber quantas doses, quantas semanas você vai tomar quando você compra MD? Você vai pegar o total, que é o 60, e dividir pela sua dose. Então, se você está tomando 10 mg, 60 dividido por 10 dá 6. Para quem toma 10 mg, uma ampola dessa dá para 6 semanas. Para quem toma 5 mg, 60 dividido por 5 dá 12. Então, você tem 12 semanas de uso dessa medicação. Você divide a dose da ampola pela sua dose, você vai saber quantas semanas você tem de uso dessa medicação. Essa ampola, ela é uma só, uma única ampola, é a mesma medicação. Quando você olha a bula, é tudo igual, tá? Então, é a mesma medicação, só que foi cadastrada com um novo nome, numa nova embalagem. Então, ela é produzida do mesmo jeito, Laboratório Catedral, ela é produzida do mesmo jeito, com o mesmo princípio ativo, então ela é a mesma coisa da Tirzedral, da vermelhinha. Gi, tô tomando a Tirzedral e não gostei. Será que vale a pena migrar para T36? Não vai ter diferença, tá, gente? É a mesma medicação. Ah, mas eu tô tomando Tirzedral e eu adorei. Tá tudo certo, pode seguir para T36, porque ela vai ser exatamente a mesma coisa, só que numa embalagem diferente. Por enquanto, ela só tem disponível nessa versão, que é a versão MD, multidoses. Eu tenho aqui, separei para vocês, umas embalagens, as caixas apenas, tá? Não tô com as ampolas aqui, mas só para vocês terem uma ideia, tá? Essa aqui é a caixa da Tirzedral que eu trouxe ainda com as seringas. Quando você vê das ampolas é praticamente igual, tá? Tem 4 ampolas dentro. E essa daqui é o tamanho da MD, tá? A T36 está vindo com o mesmo tamanho, assim, de caixinha. É uma caixinha muito pequena, ó, para vocês terem ideia, tá? Ela tem 4, 5 centímetros aqui. Ela é bem pequenininha, então nessa ampola aqui vem o suficiente para você tomar várias doses, tá? Então você está tomando 15 mg, nessa ampola aqui vem o suficiente para tomar 4 doses, ou fracionar, como eu já expliquei, dependendo do seu caso. Agora, a T36 está vindo também uma caixinha desse tamanho, tá bom? Então, ela é pequenininha,
fácil de transportar na bolsa de insulina e tudo mais. Neste momento, nesse dia, tá? Hoje é dia 7. Eu não sei como vai estar no dia 8, como vai estar no dia 9, como vai estar no dia 10. Não sei em que momento você está vendo esse vídeo, mas eu não tenho como te garantir que essa medicação vai continuar legal por muito tempo. Então é importante que, no dia que você esteja vendo esse vídeo, você confira se essa medicação ainda entra legalmente no Brasil, tá? É muito importante isso. É importante você se informar e conhecer todos os riscos, para que você minimize riscos para dar continuidade no seu tratamento. Então, hoje, se você está indo para o Paraguai e ela continuar liberada, o que que você precisa fazer? Trazer a sua medicação refrigerada. Então, providencia uma bolsa de transporte de insulina. Eu vou deixar até link aqui, tá? De algumas para você saber do que é, porque pode ser que você não conheça o que é uma bolsa de transporte de insulina. Providencia aquele gelo em gel, tá? É baratinho isso, você vai encontrar no Mercado Livre, Shopee. Eu vou ver se eu acho. Se eu achar, eu também deixo os links aqui no vídeo. Eu uso muito isso, então eu comprei já 2 ou 3. Por quê? Eu levo ele congelado dentro da bolsa de transporte de insulina, e aí eu trago a medicação dentro da bolsa de transporte de insulina. Com ela liberada, você não tem nada a temer, você não precisa esconder nada, gente. Eu sempre falo que assim, ó, paciente não é contrabandista, então o paciente não deve agir como contrabandista. Tome cuidado. Você está indo com a sua receita? Está trazendo suas 3 caixinhas de medicação? Desta medicação que está liberada, traz ela refrigerada, bonitinha, traz com você na sua mochila, vai passar no aeroporto, pode passar sem medo, você não está fazendo nada de errado, porque você está seguindo todos os passos para uma medicação que está legalizada no Brasil nesse momento, uma medicação que não foi proibida. Dessa forma, você pode trazer ela com tranquilidade, refrigerada, passar pelo raio-x, passar pela Receita Federal, declarar, inclusive, se você quiser. Preste muita atenção no fracionamento, porque de repente você está usando uma tirzedral ou uma outra medicação, seja ela qual for, e vai migrar para essa, confira a tabela de fracionamento da T36. A questão do fracionamento é onde as pessoas mais erram. E aí depois elas se queixam que a medicação não está fazendo efeito, ou que ficou forte demais, ou que está tendo muito colateral. Então é importante você estar atento nisso, para que você não cometa nenhum erro. Na dúvida, conversa com seu médico, conversa com a sua médica. Pede para ele te explicar certinho, te mostrar na seringa. Eu tenho vários vídeos aqui no canal que explicam o que que é mg, ml, UI. Tem vídeo explicando que o UI não é necessariamente igual ao risquinho, vai depender muito da seringa que você comprar. Então, se atente a esses detalhes. Não é difícil, não é difícil. Te falo isso assim com tranquilidade. Mas são pequenos detalhes que vão fazer a diferença no seu tratamento, no seu resultado. Então, se informe, faça isso com cuidado, porque eu tenho certeza que você vai ter resultado. Eu fiz 2 enquetes recentes no nosso grupo VIP do WhatsApp, perguntando para as pessoas quais medicações elas tomam, né, para entender que tipos de hepatite que elas estão tomando. E aí eu tive mais de 250 respostas de pessoas que realmente estão tomando medicação. E eu pedi para essas pessoas responderem sobre os efeitos colaterais. 1/5 das pessoas relatam efeitos colaterais moderados a mais intensos. Realmente 4/5 das pessoas que estão tomando, ou seja, 80% das pessoas que estão tomando, ou não tem efeito colateral, ou são efeitos colaterais leves que acontecem bem de vez em quando, ou são efeitos colaterais constantes, mas ainda assim leves. É uma medicação que tem revolucionado mesmo a saúde de muitas pessoas, e eu espero que assim seja com a sua. Agora deixa eu te falar de uma novidade. Eu tenho falado por aqui já da abertura do Clube GLP-1, que é a loja de camisetas para quem está nesse processo de emagrecimento. E hoje eu tô até vestida, gente. Chegou a minha camisetinha. Deixa eu mostrar para vocês. Olha que uniformizada, hein? Agora vocês se preparem que vocês vão me ver sempre uniformizada. Tem várias estampas legais. Essa é uma das estampas que, claro, eu tinha que ter, né? Vamos lá, tirzepatida, proteína treino, YouTube, canal da Gi. Para quem está dedicado no processo, tanto de atize, de comer direito, treinar, mas também de se informar, não é mesmo? Porque se informar corretamente faz uma diferença grandiosa no seu tratamento. Mas tem outras estampas lá muito legais. Eu vou deixar no descritivo do vídeo e fixado também aqui no primeiro comentário o link da loja. Tem cupom lá, cupom primeira compra, te dá 10% de desconto em toda a loja. Passa por lá, confere a estampa que você mais gosta e vem fazer parte desse clube de pessoas que estão transformando sua vida com os análogos de GLP-1. Antes de sair, óbvio que eu vou te pedir para deixar seu like, seu comentário, me contar se você já está fazendo uso da T36 ou se você pretende buscar enquanto ela ainda está liberada. Se inscreve também e
Se você gostou desse conteúdo e quer receber outros como esse, de informação, de notícias, de tendência, também tem a opção de você lá no canal se inscrever como membro. Vai no botão Seja Membro, a partir de R$ 7,99 por mês, você recebe todos os conteúdos em primeira mão e sem interrupção de anúncio. Além de também participar das nossas lives quinzenais, às segundas-feiras, lives só para membros, onde a gente conversa dos temas que vocês quiserem, inclusive ajudando vocês a montar roteiro de viagem e compras lá no Paraguai. E eu volto logo com mais vídeos dessa série falando de todas as medicações, todas as tirzepatidas aprovadas pela Dinavisa, que estão disponíveis lá no Paraguai. Até a próxima!